Olá, meu nome é Daniel França e nós estamos dando sequência à série de vídeos sobre drogas e suas consequências. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os prováveis fins, os prováveis destinos dos usuários, dos dependentes, melhor dizendo, de drogas. Não só aqui no plano físico, como também um pouquinho, no plano espiritual. Bom, como nós falamos no vídeo anterior, as drogas, elas proporcionam um prazer imediato, um prazer intenso. Aliás, esse é o motivo das pessoas buscarem as drogas, para fugir das provas, das expiações, ou melhor, da dor provocada pelas dificuldades, pelas provas da vida material. Muitos recorrem a esses instrumentos de obtenção fácil, imediata, de prazer, através das drogas. Mas como nós falamos, se em um primeiro momento as drogas proporcionam prazer imediato e muito intenso, esse prazer é momentâneo. E por ser um prazer momentâneo, a pessoa sente a necessidade de repetir aquela sensação, aquela fruição. E aí vai se tornando dependente. Ela pode migrar para drogas mais pesadas na medida em que o seu organismo adquire tolerância em relação a uma determinada substância, ou seja, passa a não proporcionar mais tanto prazer como proporcionava no início, e aí ela passa a recorrer a drogas mais pesadas. Quando o processo tende a se aprofundar mais e mais. Bom, e os efeitos colaterais das drogas, eles ocorrem em três campos, Nós podemos resumir dessa forma. O primeiro efeito, que com o tempo, causa dor e sofrimento à pessoa, é o efeito no campo mental. É o efeito no campo psíquico da pessoa. Porque as drogas, em razão do poder que exercem sobre o sistema nervoso, elas provocam, ainda mais com o seu uso reiterado, elas provocam danos no sistema nervoso. Danos na capacidade cognitiva, na capacidade de interpretar, resolver problemas, no próprio raciocínio. Mas além desses efeitos cognitivos, o pior deles, na minha visão, é o fato do psiquismo da pessoa se habituar a só sentir prazer, a só sentir bem com o uso daquela substância. Então, imagine, amigos, como isso pode... Qual o reflexo disso no plano espiritual? Imagine que a pessoa ela venha desencarnar com um altíssimo grau de dependência de uma droga. Quando a gente desencarna, não muda muita coisa, A nossa vida mental, ela reflete o que nós somos.
E o que somos aqui, nós levamos para o plano invisível. Então, imagine uma pessoa com um alto grau de dependência de uma droga que desencarna nessa condição. Ela, no plano espiritual, passa a ficar atormentada de maneira constante a esta ideia de consumir uma droga determinada. E aí pode passar, o que vai acontecer com ela, né? Ela pode se embotar, né, em torno de uma monoideia, mas em geral ela vai se consociar a outros espíritos, né? Os espíritos se atraem por afinidade e ela pode se tornar um obsessor. Como ela não tem mais, está no plano espiritual, ela não tem mais condição de consumir efetivamente a droga, ela se aproxima de irmãos encarnados que estão consumindo drogas, que provavelmente são dependentes também de drogas, se acoplam, né, aquelas pessoas para sorver aquela sensação. E como elas querem continuar sentindo, né, fruindo daquela sensação, elas estimulam o irmão encarnado a continuar consumindo drogas. Então forma-se aí um círculo vicioso, né? Ela que no plano físico estava na condição muitas vezes de obsidiada, né? Por ser dependente também, quando vai para o lado de lá, não muda, né? Se torna obsessor, mas na verdade são duas faces de uma mesma moeda. É como se um alimentasse o outro naquele processo em que todos saem prejudicados. Bom, um outro efeito colateral que as drogas proporcionam, além do campo psíquico, né, do campo mental, e que é desdobramento, né, desse efeito colateral, que é o principal, né? A nossa vida mental é reflexo da nossa vida. Mas um outro efeito é no âmbito das relações sociais. Como a pessoa, em geral, que se torna dependente da droga, ela só adquire prazer, ela só consegue se sentir bem com o uso da droga, ela, em geral, ela se isola dos outros. Ela se isola das outras pessoas, se isola dos familiares, dos amigos que não estão, né, na mesma sintonia. Abandona trabalho, abandona estudo. Como a pessoa adoeceu, né? Todas as suas relações adoecem. E aí ela passa a se associar, a se reunir somente, né, muitas vezes somente com pessoas que estão na mesma sintonia, né? Exemplo disso, né, nas chamadas cracolândias, né? E aí, meus amigos, imagine
como isso se processa no plano espiritual. Porque tudo o que vivemos aqui, todos os nossos pensamentos e sentimentos que nós temos dentro de nós, eles são maximizados no plano espiritual. Se nós carregamos muito amor dentro de nós, esse sentimento de amor é maximizado no plano espiritual, é aumentado. Se nós temos ideias edificantes, esses pensamentos nos proporcionam ver maravilhas, buscar maravilhas no plano espiritual. Se por outro lado, nós estamos apegados a uma substância específica que proporciona um prazer imediato, mas que em seguida muito sofrimento nos causa. E se só conseguimos ver essa substância como grande provedora de bem-estar, né? Um falso bem-estar. Imaginem, meus amigos, como se dará, né, as relações desse ser no plano espiritual. As suas companhias, as suas percepções, o que ela sentirá, o que ela verá. Se nós percebermos, né, o sofrimento de alguém que se torna profundamente dependente de uma droga qualquer, nós podemos presumir os sofrimentos que essa pessoa passará no plano espiritual. Mas a lei divina é de amor, a lei divina é de fraternidade. A despeito de todas as consequências destrutivas que a pessoa provoca para si própria, Deus sempre proporciona a todos os irmãos, a todos os seus filhos amados, a oportunidade de regeneração. Tal como nos conta André Luiz, no livro Nosso Lar, durante os longos anos em que ele sofreu no umbral, amigos, amorosos, zelosos, sempre estiveram dispostos a lhe resgatar. No primeiro instante em que André se mostrou receptivo a esse auxílio, quando ele quis, com todas as forças da sua alma, sair daquele pântano de sombras, ele viu a luz. Através de um irmão que veio lhe resgatar. Mensageiros de Deus. Então, voltando, né, aos efeitos colaterais das drogas, nós falamos
os efeitos no campo mental, no campo social e também, né, já tratei aqui os efeitos no campo espiritual, né? Mas tratando de forma um pouquinho mais detalhada, o que nós percebemos, né, no plano material, quais são os prováveis fins das pessoas que são acometidas por essa doença da alma, que se afundam na dependência às drogas? Uma hipótese é contrair, né, adquirir doenças mentais mais sérias, se tornar um paciente psiquiátrico. Eu já me deparei com um caso no meu trabalho em que uma pessoa, um jovem, né, estava com um grau de dependência tão exacerbado que ele passou por um processo de desagregação do eu, né? Ele sofreu abalos cognitivos e ele se tornou um paciente psiquiátrico. Ficou, digamos, esquizofrênico. Não tinha dificuldade de reconhecer a si mesmo e as demais pessoas que com ele conviviam. Familiares, amigos. E eu pude acompanhar, né, toda a luta da sua mãe, buscando resgatar o seu filho. Um outro destino provável para as pessoas que se afundam nesse processo é a rua. Para quem quiser um dia se inteirar nesses trabalhos de auxílio a pessoas em situação de rua, várias pessoas, provavelmente a maioria delas, que param na rua, elas se encontram nessa situação em decorrência da dependência em álcool ou em drogas. A vida da pessoa, as relações adoecem de tal forma que ela não consegue mais dar conta de nada. E os familiares muitas vezes desistem da pessoa. Que a pessoa acaba causando tantos problemas, tanta destruição dentro de si, ao seu redor, que muitas vezes ela para na rua. Um outro fim provável é o próprio desencarne. É a morte. Que pode ser causada por terceiros, né? A pessoa muitas vezes se envolve em crimes, enfim, por terceiros ou pela própria pessoa. Aliás, pelo que nós lemos na doutrina espírita, né, na literatura espírita, a pessoa que causa esse prejuízo de forma reiterada a si própria durante um longo tempo, podemos presumir que quando ela desencarnar, provavelmente se tratará de um suicídio indireto. Como diz, por exemplo,
como nos revela na mesma obra citada, né, Nosso Lar, nosso irmão André Luiz. Mas todo ser humano carrega dentro de si uma centelha divina. Todos nós carregamos a luz de Deus dentro de nós. E um número muito expressivo de irmãos não desistem de si mesmos. Muitos, apesar de chegarem ao fundo do poço, continuam lutando pela vida, continuam lutando por si mesmos, continuam buscando a felicidade. E aí, esses irmãos começam a luta pela recuperação. É uma luta sofrida, né? Porque importa em uma desconstrução de um vício que muitas vezes está enraizado na alma. Mas quanto mais amparo essa pessoa tiver, dos seus familiares, seus amigos, dos profissionais que o auxiliarem, quanto mais vontade essa pessoa tiver, mais amparada ela será. Sobretudo pelo plano espiritual. Porque Deus nunca nos deixa ao abandono, ao desamparo. Deus sempre nos proporciona oportunidades, irmãos a nos auxiliarem no plano visível e no plano invisível. E quando essa luta, meus amigos, quando essa luta pela regeneração de si mesmo é vencida, opera-se uma festa. Uma festa aqui entre nós e no mundo maior. Porque todo irmão que consegue sair das profundezas, das sombras e se ergue à luz da divindade, colabora pela evolução de toda a humanidade. Porque a regeneração é a vitória final. É a vitória final do amor. Mas o que importa dizer também, meus amigos, é que muito embora a festa decorrente da conquista da vitória da luz sobre as trevas seja extraordinária, proporcione intenso bem-estar, felicidade ao espírito que a conquista e a todos os demais que participaram daquele processo e que auxiliaram aquele processo. É importante dizer
que nenhum de nós precisa passar por tanto sofrimento. Nenhum de nós precisa passar por tanta dor. Existe um dito popular, né, que diz que nós podemos aprender por dois meios, ou pelo amor ou pela dor. Quando o ser se conscientiza de que a busca da evolução através do amor lhe proporciona um caminho reto, sem desvios, sem tropeços, ele não consegue mais fazer diferente. Quando se enraiza no imo da sua alma, os prazeres suaves e perenes que advêm da vivência do amor em todas as nossas relações, o espírito não consegue. Ele pode ser tentado, né, por quem quer que seja. Ele não consegue experimentar esses instrumentos, né, esses cantos da sereia. Ele descobriu o bem-estar, o prazer nas sutilezas, no amor de Deus, né? No que Santo Agostinho chamava de amor de Deus. Segundo Santo Agostinho, quando ele buscava os prazeres da matéria, ele na verdade buscava o amor. Só que não sabia onde encontrá-lo. Quando ele encontrou o amor de Deus, esse amor começou a se enraizar na sua alma, e a partir de então ele encontrou a fonte inesgotável de felicidade. Não é o que todos nós queremos? A felicidade não é o que todos queremos? Não passar, ou melhor, passar menos, né? Pela dor, pelo sofrimento. Fazer com que os momentos de alegria e de bem-estar sejam cada vez mais abundantes em nossas vidas. Se é o que todos nós queremos, eu pergunto: por que recorrer a esses expedientes que a vida nos mostra a todo tempo, que vão nos proporcionar dor, sofrimento, destruição em nós mesmos e nos seres que nos amam? Então, meus amigos, esse era o recado que eu queria dar no vídeo de hoje. Se nós podemos trilhar o caminho reto, rumo ao alto, um caminho de crescente vivência do amor
em nós e nas nossas relações, em todas as nossas relações, que nós busquemos cada vez mais cumprir a máxima que Jesus nos ensinou. Amar a Deus, amar a existência, amar a criação, a natureza, amar a tudo. E amar o próximo. Amar cada ser humano. Cada ser humano como nosso irmão. Como uma extensão de nós mesmos. Espero que tenha sido útil. Agradeço e até a próxima.